Hari Om Namah Shivaya. Praticar yoga não é muito fácil, né? E eu não estou falando aprender as posturas, os ajustes, eu não estou falando de aprender o pranayama, né? Aprender a meditar. Isso realmente qualquer pessoa pode fazer, né? Quando bem orientada, realmente, absolutamente qualquer pessoa pode fazer. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando como que você mantém isso e absorve na sua vida. Porque a prática de yoga, o praticante vive no fio da navalha. De um lado, ele não pode puxar demais, né? Porque o excesso de prática física, o excesso de meditação, o excesso de pranayama é prejudicial. E do outro, ele não pode pegar leve demais, senão ele estaciona. Então ele não pode ceder à preguiça, ele não pode ceder aquele desejo, né? Acordou de manhã, né? Aquela coisa, friozinho, etc, etc. Então não vou praticar, não vou meditar. Não, amanhã eu medito, tal. Então esse tipo de coisa põe você então do outro lado. E não é fácil regrar essas duas coisas, né? Principalmente quando a gente recebe muitos estímulos e muitas informações, né? Sobremaneira é necessário um professor muito experiente, muito sensível a cada pessoa, porque o lance, o que vai regrar essa coisa toda, né? E até Patanjali ele fala sobre isso, né, com relação a Abhyasa e Vairagya, né, talvez sejam esses dois extremos, né, desse fiozinho da navalha. Abhyasa, a prática, e Vairagya, o desapego, né, como que você vai se guiar? Então, um mestre, né, um professor capacitado, é uma das melhores formas de você saber, porque sozinho é muito difícil, né? Algumas tradições pregam, né, como o Ashtanga, que a prática deve ser diária, praticamente não tem nenhum intervalo para o praticante de Ashtanga, ele segue direto, né? E outros dizem que pode ser uma coisa pontual, desde que bem conectada, né? Então pode até ser diária, mas não com tanta intensidade assim. É confuso realmente lidar com isso e me parece, né, quanto mais eu me enterro nessa tradição, que o diferencial é a pessoa poder saber qual é o seu próprio limite, né? Reconhecer o limite, reconhecer quando está passando desse limite, quando que é hora de forçar esse limite, e de que maneira, né, com que intensidade. Então é difícil, não é fácil não, mas realmente, primeiramente, depende de um professor realmente capacitado, né? Se você tem a sorte de ter um perto de você, não largue, não é uma coisa fácil de encontrar, e uma pessoa próxima, né, vai ter noção de que efeitos a prática está dando em você. Às vezes a própria pessoa não percebe, como que uma prática muito vigorosa, muito frequente, está levantando muito o nível de energia, você se torna uma pessoa irritadiça, se torna uma pessoa com sono inquieto, você nem percebe, né? Você acha que é uma fase, você vai afundando na fase, quando você vê, meio que já é assim. Então é importante ter alguém de fora olhando. Depois você mesmo consegue ver isso, né? Mas no começo a gente tem que ser, como tudo na verdade, né? Não sei porque essas dúvidas surgem com relação ao yoga, né? Se dá para aprender yoga sozinho, né? Não dá. O que você pode aprender realmente sozinho nessa vida, assim, a fazer muito bem? É difícil. Então, a primeira coisa é ter um professor bom, mas o segundo é ele vai te ensinar a ouvir a sua voz interior, né? Que é quem é você, até onde que você aguenta. Então, descobrir os seus próprios limites. Eu acho que essa é a chave, né, para uma prática bem sucedida, que dure por longos anos, é você saber qual que é o seu limite, como e quando forçar esse limite, quando respeitar esse limite. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tudo mente. Então, vale a pena ficar atento a isso, né? A sua prática tem que te levar para esse ponto, muito importante. Então, agora já está um pouquinho mais perto, né? As turmas de formação já estão tomando forma, então a turma do Rio está quase fechando, a de São Paulo um pouquinho mais longe, então vale a pena entrar em contato. Se você é um praticante, se você é um buscador sincero, honesto, quer se aprofundar na tradição, vale a pena mandar um e-mail para mim e eu te digo tudo sobre esse processo, que é a formação de instrutores. É um processo de 1 ano de intensivo, assim, de entrar num contato muito intenso com a tradição, na forma das posturas, das respirações, nas técnicas de purificação do Hatha Yoga, né, na reflexão dos textos, né? A gente tem 1 ano para estudar Yoga Sutras, Tathya Buddha, tantas outras coisas, um resumão da Bhagavad Gita, né? Tem no curso também. Então, é muito completo realmente, montei com todo carinho essa estrutura, não eu sozinho, né, mas os professores envolvidos ali. Então, vale a pena, manda um e-mail aí, formaçãoyoga@saraswatistudio.com, tá escritinho aí embaixo, não precisa adivinhar como que escreve não, e eu fico esperando então sua mensagem. Om.